Olá pessoal do 8º ano, vamos para a aula 2 de simetria com o professor Silvio Monteiro. Objetivo de conhecimento: transformações geométricas, simetria de translação, reflexão e rotação. Habilidade: reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformação geométrica, translações, reflexão e rotação com uso de instrumentos de desenho ou de software de geometria dinâmica. Vamos continuar o nosso estudo com os tipos de simetria de translação, reflexão e rotação que vimos na aula passada. Translação: quando a figura é deslocada, tem que ter um comprimento, deslocado 1 metro, 2 metros, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Rotações: quando a figura gira, como se girasse em torno dela mesma. Se você observar os 3 pontos, eles estão mudando de lado, mas a figura permanece a mesma, só fazendo a rotação. Os 3 pontos vão mudando de posição. E reflexão: quando a imagem reflete como se fosse um espelho. Quando você se vê no espelho, você está vendo a simetria da sua pessoa. Se você levanta a mão direita, a imagem levanta a mão esquerda. Quando sobrepostas, ficarão exatamente iguais, quando for colocada uma sobre a outra. Nas aulas remotas de matemática do 8º ano da Escola Landini Rocha, as atividades contemplam os tipos de simetria, transformações geométricas. Observe a imagem e responda as questões. A imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. E o que ele quer saber? Na malha quadriculada, a figura 2 foi obtida aplicando uma transformação da figura 1, assim como a figura 3. A figura 1, aconteceu uma transformação, aconteceu outra transformação aqui. Qual transformação foi aplicada à figura 1 para se obter a figura 2? Da figura 1 para a figura 2, o que é que aconteceu? Houve um giro nessa figura. Houve uma transformação de rotação. Um giro, uma rotação. A figura permanece a mesma, porém em uma outra posição. Aqui ela poderia estar deitada, aqui ela estaria em pé. E para a figura 3, uma transformação de translação, um deslocamento. Eu desloquei a figura da mesma forma para outra posição. Então, da figura 1 para a figura 2, rotação. Eu girei a figura. Da figura 1 para a figura 3, houve um deslocamento da mesma forma, por isso aconteceu uma transformação de translação. O professor solicitou que os alunos do 8º ano construíssem as 2 figuras abaixo, utilizando os pontos localizados no plano, esse plano cartesiano. Então, foi feita a figura e nós vamos responder agora com verdadeiro ou falso as afirmativas. Ou seja, observando as figuras que foram construídas, coloque V para verdadeiro e F para falso, para cada caso. Da figura 1 para a figura 2, ocorreu uma rotação. Da figura 1 para a figura 2, ocorreu uma rotação. Houve um giro nessa imagem. Figura 1, figura 2, houve um giro. Falso, não houve um giro. A imagem não girou em torno de um ponto ou em torno de um ângulo. Da figura 1 para a figura 2, ocorreu uma translação. Lembra de translação? Houve um deslocamento dessa imagem para outro ponto do mesmo jeito? Não. Falso. Não houve um deslocamento da imagem. Houve uma reflexão. A imagem está refletida. Por isso que não ocorreu uma rotação. Rotação é o quê? Um giro nessa imagem. Não ocorreu esse giro. Não ocorreu translação, não ocorreu um deslocamento da imagem da mesma forma. Ocorreu uma reflexão. A imagem, um peixe, está refletido, como se estivesse na frente de um espelho. Na aula de arte do 8º ano B da Escola Manuel Limeira, 3 equipes ficaram responsáveis para construir um painel com figuras simétricas por translação. Observe cada painel. O painel de uma equipe,
da segunda equipe, da terceira equipe. Equipe 1 fez essas setas, equipe 2, aqui você pode olhar essa figura e achar que é uma lua, e a figura 3, um peixe e uma estrela. Mas o professor pediu simetria por translação, que é a de deslocamento de imagem. Considerando cada painel, com as figuras construídas, responda. Letra A. Podemos considerar que todos os painéis estão representados por figuras simétricas por translação. Em todas as figuras houve um deslocamento da imagem? Não. Na figura 1, na 2 e na 3 não houveram translações. Na 2, translação. Qual é a equipe que o painel representado a figura simétrica por translação? A equipe 2, houve um deslocamento da imagem. Na figura 1 não houve esse deslocamento e na figura 3 não houve esse deslocamento. Alguma equipe representou a figura simétrica por rotação no painel e por reflexão. Rotação, quando a figura gira. Veja, note que a seta ela está girando. Está havendo uma rotação. Aqui para cima, aqui para o lado, para baixo, para a esquerda. A equipe 3, reflexão. Semelhante na frente de um espelho. Agora a equipe 2 fez sim, a de translação. Deslocou essa imagem. Não foi deslocado, não foi deslocado. Apenas a equipe 2. Analisando a tirinha abaixo, de um personagem bastante conhecido de vocês, podemos dizer que na situação abordada apresenta um tipo de simetria. Vamos identificar essa simetria. Aqui está quem? Mônica. O que é que ela diz? Personagem de Maurício de Souza. Espelho meu. Alguém mais bonitinha do que eu? Note, quando eu falei lá no início da aula, ela piscou o olho direito. No seu reflexo, piscou o olho esquerdo. Se eu colocar uma figura sobre a outra, fica exatamente igual. Ela vai embora porque o espelho não vai responder a ela, né? Quem cala consente, então ela é a menina mais bonita. Então, qual foi o tipo de simetria? Reflexão. Então, toda vez que você vai ao espelho, você faz a reflexão, a simetria de reflexão da sua imagem. Temos uma figura de um objeto bastante conhecido de vocês, na forma original, com a transformação obtida por reflexão. É possível representá-la por transformação de rotação e translação? Aqui está a reflexão. Está um espelho, a imagem está refletida de forma invertida, mas se eu colocar uma sobre a outra, fica exatamente igual. Aqui, uma está para cima e a outra está para baixo. Aconteceu uma transformação de rotação, houve um giro na imagem. Aqui, a imagem foi deslocada para outro ponto. Então foi uma translação. Na imagem inicial, reflexão, ela está refletida. Rotação, houve um giro na imagem. Estava em pé, foi voltada de cabeça para baixo. E aqui, translação, houve um deslocamento dessa imagem. A imagem inicial está num ponto, foi deslocado para outro, da mesma forma. Agora é sua vez de tentar. Aparece uma figura que está no livro Trilhas de Matemática, do 8º ano, na página 179. A figura ao lado representa outro eixo de simetria. Identifique esse eixo e qual tipo de simetria apresenta essa figura. Fica a dica. Os estudantes que tiverem o livro Trilhas de Matemática do 8º ano, no capítulo 12 da página 179 e 180, pode auxiliar na pesquisa para resolução e depois socializar com o seu professor. Qual o tipo de reflexão que está acontecendo nessa imagem? O eixo de simetria está aqui, ó. Aí você vai analisar e discutir com o seu professor. Qual o tipo de simetria que está acontecendo nessa imagem? Sintetizamos, vamos revisar os 3 tipos. Temos os tipos de simetrias e suas características. Rotação. A simetria de rotação ocorre quando o objeto gira em torno de um ponto. Essa simetria depende de um ângulo e de um sentido. Ele pode girar para a esquerda, para a direita, num ângulo de 90 graus,
no ângulo de 180. Então, a figura, o lilás está embaixo, o verde está em cima. Quando eu fiz a rotação, o verde ficou embaixo, o lilás em cima. Então houve um giro nessa imagem. Na reflexão, a simetria de reflexão ocorre quando o objeto é espelhado em torno de um ponto, de uma reta ou de um plano. Geralmente de uma reta, mas que é o espelho, né? Então veja, ela é refletida. Há uma inversão também nas cores. Aqui o verde e o lilás muda, diferente da rotação, né? A rotação e a reflexão. Falta um tipo, que a gente vai ver agora, que é a translação. A simetria de translação ocorre quando o objeto é movimentado sem que ele gire, que é rotação, ou seja refletido, no caso da reflexão. Essa simetria depende de um comprimento e de um sentido. Ele pode ser deslocado meio metro, pode ser deslocado 1 metro, 2 metros, para a direita, para a esquerda, pode ser deslocado para cima, para baixo, mas não pode girar, nem ser refletido. Foi deslocado para a direita, mas note que permanece as cores nas mesmas posições, diferente da rotação e da reflexão. Ok, pessoal? Até a próxima aula.